Eu nunca pensei que algo assim pudesse acontecer dentro de um hospital. Ainda mais no meu turno. Era só mais uma madrugada comum, daquelas silenciosas demais para parecerem normais. Mas naquela noite, alguma coisa estava errada. O ar parecia pesado, os corredores pareciam vazios demais, e, no fundo, eu senti que tinha algo, ou alguém, fora do lugar. O que eu não esperava era encontrar um corpo escondido, e pior, perceber que alguém tinha feito de tudo para esconder ele ali. E quando descobri quem estava por trás disso, entendi que, talvez, eu fosse o próximo a ser silenciado. Eu trabalho como técnico de enfermagem há quase 8 anos. Sempre gostei da área da saúde, apesar de saber, desde o início, que não seria fácil lidar com a dor, com a morte, com os limites da medicina e da ética. Mas eu sempre fui apaixonado por cuidar. Por estar ali, presente, nos momentos mais delicados da vida de alguém. E, durante todo esse tempo, mesmo com os desafios, eu sempre me esforcei para manter uma postura correta, honesta e, acima de tudo, humana. O hospital onde trabalho não é dos maiores, mas atende uma região bastante populosa. Plantões são puxados, faltam insumos, às vezes até gente. E a gente vai se virando. Cada profissional ali carrega suas próprias histórias, traumas, vícios e resistências. Eu tento manter distância dos grupos que vivem reclamando, dos que falam demais e dos que se envolvem em conversas que não me dizem respeito. Sempre fui mais na minha, observador, atento. E talvez tenha sido isso que me fez perceber o que ninguém mais parecia querer enxergar. Naquela semana, eu estava cobrindo o plantão da madrugada. Um enfermeiro havia se afastado por questões de saúde, e me chamaram para cobrir a escala por alguns dias. Era um turno calmo, em teoria. Poucos pacientes, muitos dormindo, e uma equipe reduzida, eu, mais uma enfermeira experiente chamada Kátia, um estagiário de nome Vinícius, e o médico responsável pelo plantão, Dr. Henrique, um cara sério, metódico e que raramente saía da sala dele. Nas primeiras noites, tudo correu normalmente. Sinais vitais, administração de medicamentos, troca de curativos. O tipo de rotina que, com o tempo, a gente faz até de olhos fechados. Mas algo naquela quarta-feira me deixou em alerta. Um paciente novo havia dado entrada poucas horas antes, mas o prontuário dele estava incompleto. Só constava nome, idade e uma anotação mal escrita sobre um possível infarto. Quando fui perguntar sobre ele, ninguém soube me dizer muita coisa. A Kátia comentou, sem nem me olhar nos olhos, acho que ele já foi transferido. Chegou mal, foi para a UTI, e depois acho que levaram ele para o hospital da Zona Sul. Mas tinha algo na maneira como ela falou que me incomodou. Parecia que ela estava querendo encerrar o assunto rápido demais. Na sala de repouso, ouvi o estagiário comentando algo estranho. Dizia ter visto 2 homens entrando pelos fundos do hospital, empurrando uma maca coberta com um lençol escuro. Ele achou que fosse algum tipo de transporte interno. Mas, pelo horário, quase 4 horas da manhã, e pela entrada usada, que geralmente fica trancada, aquilo me acendeu um alerta. Foi aí que comecei a prestar mais atenção nos detalhes. Passei a checar as planilhas 2 vezes. Conferir as trocas de turno com mais cuidado. E, principalmente, a ouvir. Porque quando a gente para de falar e começa a escutar, descobre mais do que gostaria. Na noite seguinte, resolvi chegar um pouco antes do meu turno começar. Queria revisar a escala, checar as internações do dia e ver se o nome do tal paciente, aquele que supostamente havia sido transferido, ainda constava no sistema. Para minha surpresa, o prontuário simplesmente desapareceu. Sumiu como se nunca tivesse existido. Sem registro de entrada, sem diagnóstico, sem horário de transferência, absolutamente nada. Nem mesmo o nome dele aparecia mais. Tentei puxar pelos acessos anteriores, já que alguns sistemas internos armazenam o histórico mesmo após exclusão. Mas nem isso. Era como se o paciente tivesse sido um erro de digitação. Aquilo não fazia sentido. Eu sabia que ele esteve ali. Eu o vi, mesmo que rapidamente. Estava sedado, com marcas de desfibrilador no tórax e ainda respirando com a ajuda de máscara.
Lembro disso porque o jeito como colocaram a cinta torácica estava errado, e aquilo me incomodou na hora. Resolvi perguntar de novo para Kátia. Dessa vez, ela me respondeu de forma mais direta e mais fria. Disse que o hospital havia recebido uma ordem da diretoria para redirecionar prontuários problemáticos para análise externa. Que às vezes isso acontecia em casos judiciais. E completou: Seca, melhor você não se envolver, fulano. Isso não é coisa para técnico de enfermagem. Na hora, engoli seco. Mas ali ficou claro, alguém estava mentindo. Não era um erro de sistema. Era uma ocultação deliberada. E o mais estranho? O estagiário Vinícius também não apareceu para o turno naquela noite. Só soube, no dia seguinte, que ele havia sido transferido para outro setor, o que raramente acontece com estagiários, ainda mais no meio de uma semana. Isso me deixou ainda mais inquieto. O que ele viu? O que ele comentou? E por que foi afastado? Na madrugada seguinte, comecei a circular pelo hospital com um pouco mais de cautela. Me oferecia para levar medicamentos em setores onde geralmente não ia. Evitava conversas. Observava mais. Numa dessas rondas, passei pela porta dos fundos, a mesma mencionada pelo Vinícius. Estava trancada com um cadeado novo, prateado, brilhando, diferente dos que costumávamos usar. Ou seja, alguém se preocupou em trocar o cadeado da entrada usada no transporte suspeito. Na sala de resíduos hospitalares, notei algo que ninguém parecia ter percebido: um lençol grosso, sujo de algo que parecia sangue já seco, dobrado e mal escondido atrás de uma lixeira industrial. Era um material que deveria ter sido descartado corretamente, em sacos vermelhos, seguindo protocolos rigorosos. Mas não. Estava largado ali, como se alguém tivesse tentado se livrar dele às pressas. Eu o toquei com a ponta de uma pinça, só para verificar. O cheiro era forte. E o pior, nele havia uma etiqueta solta, quase arrancada, com a identificação parcial do paciente. Era o mesmo nome. Aquele nome que ninguém mais mencionava. Aquele que, oficialmente, nunca esteve ali. Foi nesse momento que percebi, aquilo ia muito além de um erro de prontuário. Estavam tentando esconder alguma coisa séria. Talvez um corpo. Talvez um crime. E, sem querer, eu tinha me colocado no meio disso tudo. Na noite seguinte, entre uma medicação e outra, decidi procurar pelo supervisor do turno anterior. Um enfermeiro antigo da casa, o Maurício. Ele era do tipo que sabia de tudo o que acontecia no hospital, os problemas de gestão, os casos mal resolvidos, até quem estava sendo investigado internamente. E, apesar de ser meio fechado, tinha respeito por mim. Talvez porque nunca fui de fofoca, nem de puxar saco de ninguém. Contei apenas o necessário, que havia visto o paciente, que o prontuário desapareceu, que encontrei um lençol com marca de sangue e identificação parcial. Não mencionei o estagiário nem a porta dos fundos. Eu precisava sentir até onde ele estaria disposto a ir. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, respirou fundo e então me disse algo que, por um instante, me acalmou. Esse paciente realmente existiu. Chegou em parada, foi reanimado, ficou poucas horas sob observação. Mas, morreu antes de ser transferido. A família pediu sigilo. A direção quis evitar exposição. Por isso retiraram tudo do sistema. O corpo foi removido discretamente, durante a madrugada. Não foi por maldade, foi por respeito. Às vezes, a gente precisa fazer essas coisas calado. Naquele momento, confesso, eu quis acreditar. Quis muito acreditar. A explicação fazia sentido. O sigilo, a remoção discreta, o sumiço do prontuário. Tudo encaixava, de forma desconfortável, mas lógica. Talvez eu tivesse exagerado. Talvez estivesse vendo coisa onde não tinha. E confesso, por algumas horas, deixei aquilo de lado. Trabalhei com mais leveza, com menos desconfiança. Na noite seguinte, encontrei até o sistema aparentemente corrigido. O nome do paciente aparecia de novo,
com um status de óbito confirmado e uma anotação de que o corpo havia sido liberado para o IML, mediante solicitação familiar. Aquilo me deu um certo alívio. Mesmo assim, algo ainda me incomodava. Nenhum funcionário havia feito o registro dessa liberação, e ninguém lembrava de ter visto a funerária ou o transporte. Mas aí veio o que, para mim, foi a gota d'água. Uma técnica da limpeza, daquelas que praticamente moram dentro do hospital, veio até mim no corredor, num momento em que não havia ninguém por perto. Ela olhou para os lados, chegou perto e sussurrou: "Você viu o lençol, né? Não devia estar ali. Eu achei antes de você, mas fiquei com medo de mexer." Eu perguntei se ela tinha comentado com alguém. Falei com a Kátia. Ela mandou eu ficar quieta. Disse que era coisa do Dr. Henrique. Que era melhor não me meter. O nome dele, o médico plantonista da noite do suposto óbito, já havia passado pela minha cabeça. Ele não gostava de ser questionado. Era arrogante, frio, do tipo que achava que estava acima dos protocolos. E agora o nome dele aparecia, discretamente, no meio de tudo isso. Meu alívio se transformou, de novo, em inquietação. Por que, se tudo foi feito dentro da lei, por que tanto segredo? Por que tantas pessoas com medo de falar? E por que eu sentia, cada vez mais, que alguém estava tentando me fazer parar de procurar? A partir daquele momento, qualquer sensação de alívio desapareceu. A dúvida virou uma obsessão silenciosa. Eu não podia deixar passar. Não depois de tudo que já havia visto e ouvido. E, no fundo, algo me dizia que o que aconteceu com aquele paciente não era apenas um erro. Era algo maior. Algo que envolvia mais gente do que eu queria acreditar. Passei a estudar os turnos. Quem estava de plantão na noite do suposto óbito? Quem tinha acesso ao sistema? Quem podia apagar registros? Vi que o nome da Kátia aparecia como responsável pela ficha do paciente em 2 horários diferentes, o que não fazia sentido, já que em um deles ela não estava nem no hospital. O nome do Dr. Henrique, por outro lado, aparecia nas autorizações de medicação, mas não havia nenhum registro de evolução médica. Nenhuma observação. Nenhum carimbo. Isso era grave. Todo médico precisa descrever a evolução do paciente até o óbito. Isso é lei. Naquela semana, uma das auxiliares da farmácia me procurou, discretamente. Disse que uma caixa de medicamentos controlados havia desaparecido da ala de emergência no mesmo dia da suposta morte. Ela registrou no sistema, mas depois o protocolo sumiu. Segundo ela, o Dr. Henrique apareceu minutos depois no setor, pediu a caixa emprestada e nunca devolveu. Ninguém mais tocou no assunto. Comecei a juntar tudo num caderno velho que deixei escondido dentro do meu armário de vestiário. Anotava nomes, horários, conversas, anomalias nos prontuários, e qualquer movimentação suspeita. Me senti paranoico, e talvez eu estivesse mesmo. Mas uma parte de mim insistia: se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. Numa madrugada especialmente silenciosa, fui até o andar térreo checar a sala de equipamentos desativados, onde raramente alguém entra. Uma porta de ferro pesada, trancada com uma chave que supostamente fica com a coordenação. Só que ela estava entreaberta. A luz apagada. Entrei devagar, com o celular na mão iluminando o caminho. O cheiro ali dentro era diferente. Umidade, poeira e algo mais. No fundo da sala, coberta por um plástico preto, estava uma maca. E em cima dela, algo sob um lençol. Eu congelei. Não queria acreditar que fosse o que eu temia. Mas mesmo assim, aproximei. O lençol tinha uma marca escura, ressecada, no centro. Uma mancha do tamanho de um tórax humano. Meus dedos tremiam. Quis levantar o tecido, só um pouco, só para confirmar, mas antes que eu fizesse isso, ouvi um barulho na porta. Alguém estava ali. Apaguei a lanterna do celular e me escondi atrás de um dos armários quebrados. Alguém entrou, sussurrando no telefone. Reconheci a voz, era o Dr. Henrique. Ele dizia: "Não, ainda está aqui. Eu falei para resolver isso ontem."
Se o pessoal da vigilância encontrar isso, fudeu para todo mundo. Não, o estagiário não falou com ninguém. Ele já foi deslocado. O técnico? O técnico não é idiota. Vai entender o recado. O sangue sumiu do meu rosto. Saí dali em silêncio, minutos depois que ele saiu, e fiquei trancado no banheiro por quase meia hora, tremendo. Naquele momento, eu soube que não era mais só uma suspeita. Eles estavam escondendo um corpo. E mais, estavam dispostos a calar qualquer pessoa que se aproximasse da verdade. O Vinícius, o estagiário, tinha sido retirado às pressas. A funcionária da limpeza foi silenciada. E agora, o próximo da lista era eu. Naquela noite eu não dormi. Nem um minuto. Fiquei deitado na cama olhando pro teto, revivendo cada palavra que ouvi do Dr. Henrique. A frase martelava na minha cabeça: o técnico não é idiota. Vai entender o recado. Eu entendi. Claramente. Era um aviso. E mesmo assim, voltei pro plantão no dia seguinte. Não sei se por coragem, teimosia, ou medo de parecer culpado por algo. Fingir que nada estava acontecendo era, naquele momento, o meu único escudo. Mas por dentro, eu estava à beira do colapso. Evitei contato visual com o doutor, com a Kátia, com qualquer um que pudesse estar envolvido. Passei o turno todo num modo automático, como se fosse outro corpo ocupando o meu. Mas ainda havia algo que eu precisava fazer. Algo que não me deixava em paz. Voltei àquela sala. No mesmo horário. Com a chave que consegui emprestada alegando revisão de materiais antigos. Levei o celular no modo gravação de vídeo. Dessa vez, sem hesitar, levantei o lençol. Sim. Era um corpo. O cadáver de um homem, já em decomposição parcial, estava ali. O rosto coberto, o tórax com sinais visíveis de reanimação, marcas de agulha, hematomas. Estava vestido com a mesma bata hospitalar da noite da internação. Nenhuma etiqueta, nenhuma identificação. Era como se fosse um lixo esquecido. Um ser humano descartado. Por alguns segundos eu não consegui respirar. A imagem daquilo ficou cravada na minha mente. Eu sabia que, a partir daquele momento, tudo mudaria. Aquilo não era mais uma suspeita. Não era uma teoria. Era real. Guardei o vídeo. Mandei uma cópia criptografada para meu e-mail pessoal e outra para o de um primo advogado que mora em outro estado, sem explicar nada. Só escrevi: se algo acontecer comigo, entregue isso à imprensa. No dia seguinte, fui chamado pela direção do hospital. Alegaram inconsistência nas minhas condutas e pediram para eu assinar uma suspensão temporária, por motivos administrativos. Não me deixaram acessar meu armário. Um segurança acompanhou minha saída até a portaria. E o olhar da Kátia, enquanto eu saía, dizia tudo. Eles sabiam que eu sabia. E estavam tentando apagar minha presença dali antes que eu falasse. Passei as horas seguintes em choque. Queria ir à polícia, mas parte de mim ainda estava em negação. E se fosse perigoso demais? E se eu colocasse minha família em risco? E se ninguém acreditasse em mim? Mas foi quando recebi uma ligação anônima que a ficha caiu de vez. A voz era masculina, abafada, direta. Você não viu nada. É melhor esquecer isso. As pessoas desaparecem por bem menos. Desliguei e caí no chão. Fiquei ali, abraçado aos joelhos, chorando como uma criança. O medo virou algo físico. Tremor, suor frio, tontura. Eu estava sozinho. E cercado por um sistema sujo, doente, que parecia proteger a morte e silenciar os vivos. Ficar em silêncio doeu mais do que qualquer ameaça. Durante dias, eu me isolei. Desliguei o celular, evitei conversar com qualquer colega do hospital, e passei a dormir com uma cadeira encostada na porta do quarto. Qualquer barulho no corredor me fazia levantar no susto. Eu tinha medo de sair, medo de falar, medo até de pensar alto. Nunca imaginei que a busca pela verdade pudesse custar tanto. Mas, acima de tudo, o que mais me corroía era a culpa.
A culpa de ter deixado aquele corpo lá. De não ter tido força para denunciar. De não ter entrado na sala da diretoria, batido na mesa, mostrado o vídeo, exigido justiça. Só que o sistema não funciona assim. A verdade não tem espaço onde a mentira foi institucionalizada. Passei a repensar tudo. A vocação que me trouxe para essa profissão. As horas que passei segurando a mão de pacientes morrendo. As famílias que confiam em nós. Os colegas que se dizem humanos, mas que silenciam diante da injustiça. Onde foi que a saúde se perdeu? Onde foi que a vida deixou de importar? Por que esconder um corpo? Por que apagar registros? Por que tantas pessoas diferentes agiram como se aquilo fosse comum? Eu me sentia impotente. Porque, no fundo, eu sabia que aquela morte provavelmente foi causada por erro. Um procedimento errado. Uma medicação administrada sem a devida checagem. Ou, pior, negligência. Mas em vez de enfrentarem as consequências, optaram por varrer tudo para debaixo do tapete. E o hospital, aquele lugar onde eu acreditava que a vida sempre teria prioridade, se mostrou um espaço onde a morte é manipulada, escondida, abafada. Sabe o que é pior? É que ninguém nunca vai lembrar daquele homem. Não vai haver velório. Nem nome no obituário. Nem registro no sistema. Nem caixão. Ele foi tratado como um erro. Um problema. Um incômodo. E eu fui cúmplice do silêncio. Mesmo que contra a minha vontade. Pensei em voltar lá. Denunciar. Lutar. Mas e depois? O que acontece com quem desafia um sistema inteiro? Quantos corpos mais já foram escondidos que eu nunca vi? Quantas vozes foram caladas antes da minha? E até quando o medo vai continuar decidindo quem vive e quem desaparece? Até hoje eu me pergunto se fiz o certo. Não falei com a polícia. Não fui à imprensa. Mas também não apaguei nada. Guardei cada registro, cada detalhe, cada nome. Porque um dia, alguém pode precisar disso. Um dia, talvez, alguém tenha coragem de ir até o fim. O hospital continua funcionando. Os mesmos corredores. Os mesmos sorrisos de fachada. Os mesmos silêncios. E provavelmente, os mesmos segredos. E aquele corpo, aquele homem, talvez tenha sido só um entre muitos. Mas uma coisa ninguém vai conseguir me tirar, eu vi. Eu sei o que aconteceu. E se você está me ouvindo agora, você também sabe. A pergunta é: se você estivesse no meu lugar, o que faria com essa verdade? Contaria? Se calaria? Ou fingiria que nunca soube? Se essa história mexeu com você de alguma forma, compartilhe. Porque às vezes, tudo o que um silêncio precisa para ser quebrado, é que alguém tenha coragem de ouvir.